Olá, nono ano. Tudo bem com vocês, né? Bem, a nossa aulinha hoje, a tia havia falado na semana passada sobre a poluição, né? Falou sobre a fumaça. A tia, inclusive, passou uma pesquisa. Quero saber se vocês de fato fizeram a pesquisa. Fizeram a pesquisa ou não fizeram a pesquisa, né? Bem, de qualquer maneira, a tia quer que vocês façam, tá? É mais uma forma de vocês aprenderem e melhorarem um pouco mais aí, né, um pouco mais do conhecimento. Vou falar agora sobre a poluição das águas, que foi o início. Quando a tia terminou de gravar a aulinha da semana passada, a tia já avisou qual seria a gravação dessa, né? E a tia falou sobre poluição das águas. Vamos lá? A contaminação de corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos podem ser nocivos ou prejudiciais ao organismo, plantas e atividade humana. É uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Ela representa cerca de 70%, da massa do corpo humano. E o seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. É claro, né, que a água, ela faz parte da nossa vida. A água é vida, né? Podemos sobreviver se ficarmos períodos de até 50 dias sem nos alimentar. Porém, não é possível ficar mais de 4 dias sem o consumo de água. A água também é importante para a produção de alimentos, de energia, de bens industriais de diversos tipos. Em resumo, ela é o recurso mais importante da nossa sociedade e para a vida da Terra. E por isso é tão importante evitar a sua poluição. Mas é isso que acontece? Não, não é. A maioria das pessoas poluem, né? Você quer ver uma coisa básica? Vamos analisar. Se a tia estiver mentindo, vocês depois comentem, né? Vamos supor que eu morasse perto de um rio, tá? O meu vizinho, ele não quer o sofá. O sofá, né, não presta, mas não serve mais para ele. O que ele faz? Ele taca dentro do rio. O armário, ele também não quer. Aí ele joga dentro do rio. Então, o que acontece? Ele vai soterrando ali as coisas, entupindo, as águas vão parando. Entendeu como é que é a situação? Então, você tem um lugar apropriado para fazer isso, fazer esse tipo de depósito, você deposita no rio, num córrego, né? E você vai danificar aquele meio ambiente ali. Sem contar que os recursos animais que vivem dali, como por exemplo, alguns tipos de peixe, algumas aves que se alimentam desse próprio peixe, alguém vai ficar prejudicado, né? Então quer dizer que muitas das vezes o que nós fazemos, nós não levamos em conta o malefício que podemos estar prejudicando a outros, né? Então temos que ter o que? Consciência, conscientização tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Também não adianta eu não fazer, né? E o meu coleguinha do lado, meu amiguinho, botar o lixo indevidamente no local inapropriado. Conseguiram entender, né? Então vamos continuar. Grande parte das águas presentes no nosso planeta, no entanto, não podem ser usadas para as tarefas citadas. Mesmo cobrindo mais de 3,4% do planeta, cerca de 97,3% do líquido vital está presente nos oceanos, quer dizer, água salgada, sendo um total de 2,4% 2,7% na água doce e 2,4% no total situado em locais de difícil acesso, como regiões subterrâneas, nas geleiras, sobrando apenas 0,3% de água do planeta para utilização, né? 0,3% que a gente pode utilizar. No Brasil, 13% da água doce disponível no mundo, com a grande maioria, 73% localizada na bacia oceânica. Um fator preocupante dessa poluição, que são os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares, os oceanos, são um destino final de todo e qualquer poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Gente, eu taco qualquer agrotóxico no solo, presta atenção, eu vou tacar no solo, né? Vem a água da chuva,
aquilo ali vira, né, se mistura com a água com a água da chuva e a terra absorve, a terra, a areia, seja lá o que for, faz uma absorção daquilo ali. Aquele produto, aquele pó químico, né, que está diluído em água, ele vai para os lençóis freáticos, porque vai descer, vai ficar no fundo, né, no depósito final daquilo dali, né, que são os lençóis freáticos. Aí polui as águas dos subterrâneos, né. Então, é uma sequência, né, toda causa gera uma consequência, tá? Desta forma, além dos poluentes que são lançados diretamente nos corpos d'água, nas redes hídricas, aí recebe também a poluição vinda da atmosfera e da litosfera. Litosfera é a poluição vinda do solo, né? Causas da poluição das águas. As fontes de poluição das águas são separadas em duas categorias, podendo dar origem dos poluentes são causas humanas, como descarte incorreto de produtos e lançamento do esgoto, e produtos químicos da água. Fontes pontuais são fontes individuais, facilmente identificadas como um encanamento ou uma vala. Esses são exemplos dessa categoria, inclui lançamentos de poluentes de uma fábrica diretamente na água. Fontes não pontuais, vamos saber o que é isso aí. Também chamadas de fontes difusas, estão relacionadas à contaminação que não é originada, deixa eu botar aqui o cabelo, e não são originadas de uma fonte individual e discreta. Como elas não são provenientes de um ponto de lançamento ou de uma região uma geração específica, o controle e a identificação são difíceis. Alguns exemplos de fontes difusas são infiltrações de agrotóxicos no solo, o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo e o lançamento do esgoto diretamente nos córregos. Vamos falar agora de alguns tipos de poluição. Alguns tipos, a gente vai citar alguns, né? Poucos. Já os tipos de poluição dividem-se em 4 modos. Poluição sedimentar é o primeiro. O que a tia fez? A tia colocou para vocês uma imagenzinha que facilita, né? Eu acredito que facilita. Aí eu vou botar então aqui também para vocês, tá? Presta atenção aqui na imagem, tá? Essa imagem aí que a tia tá colocando para vocês é poluição sedimentar, ok? Viram, né? Vista a área da região atingida pela lama após o rompimento das barragens de Minas do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Essas aí são as imagens do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tá? Então vamos lá, voltando. É o acúmulo de partículas de suspensão. Quando vindas do solo pelo processo de erosão, desmatamento, extração de minérios, como é o caso do rompimento de barreiras, elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares, que interfere a capacidade dos animais de encontrar alimento. Esses sedimentos também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis, que absorvem a concentração de poluentes biológicos. Os poluentes químicos também atrapalham o processo de fotossíntese. Os sedimentos são do tipo... né? A outra poluição que a tia está falando é poluição biológica. Esse tipo de poluição ocorre na introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos. E claro, os industriais também fazem parte, que podem ser direcionados diretamente à água e podem infiltrar no solo, atingindo os lençóis freáticos, aquilo que a tia já falou, né? Os lençóis freáticos, que são compostos de carboidratos, gorduras, proteínas, fosfatos e bactérias. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. Por isso nós devemos usar detergente biodegradável, não podemos esquecer disso.
Eu, quando vou comprar detergente, eu quero logo saber se ele é biodegradável ou não é. Se não for, eu nem compro. Compro não. Na decomposição, olha, eu, né, professora Simone, eu posso até não movimentar muita coisa, né? Eu não tô de frente a nenhuma ONG, nada assim que, sabe? Eu não sou envolvida com nada, com politicagem nenhuma. Mas eu tenho certeza da minha consciência. Eu posso fazer um mínimo, mas o mínimo que eu faço é certo, né? Então eu, como biólogo, procuro preservar o meio ambiente. Eu não maltrato animais, muito pelo contrário, eu cuido, eu zelo, né? Então algumas coisas assim, se cada um fizer a sua parte, mesmo sendo pouquinho, já está ajudando e muito, né? Melhor ajudar um pouquinho do que prejudicar, né? Então a gente também tem que ter esse tipo de consciência, né? Então qualquer pessoa pode ajudar, não precisa ser biólogo não, não precisa ser um defensor da natureza não, basta ser um ser humano, né, com consciência. Isso aí já é o primeiro passo, né? Na decomposição dos detritos, o oxigênio é consumido, causando um desequilíbrio em seu nível de água, o que causa a morte de peixes e outros organismos aquáticos. A alta concentração de nutrientes gerados pela degradação dos compostos orgânicos cria a eutrofização, quer dizer, proliferação de águas que impedem a passagem de luz na superfície terrestre. E também acaba com um pouco do oxigênio da água, tá? No texto, muitos textos não está escrito isso, mas a gente sabe que o oxigênio fica bem restrito, tá? No processo de eutrofização. Esses detritos também são cheios de micro-organismos patogênicos, como as bactérias, vírus, vermes, protozoários, provenientes principalmente dos resíduos humanos. Como consequência estão as diversas doenças que podem ser transmitidas aos humanos e aos animais, tais como leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cóleras e hepatite. Cerca de 250 milhões de casos de doenças ocasionados pela contaminação das águas. É muita água, é muita doença, né? Água não tratada. Essas doenças, né, elas ocasionadas pela contaminação das águas ocorrem todo ano no mundo inteiro. E aproximadamente 10 milhões de mortes anuais, sendo 50% das vítimas são crianças, porque as crianças o que, né, não se cuidam direito, né, não tem aquela asepsia de lavar as mãos, lavar o alimento corretamente, né. Às vezes cai no chão, né, bota logo na boquinha. Poluição térmica é um dos tipos de poluição das águas, mesmo menos conhecida, já que não é facilmente observada. Ela não é visível e audível, mas seu impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de alguns ecossistemas, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema, como a diminuição dos níveis de oxigênio na água, ou seja, é poluição térmica. Agora vamos falar da poluição química. É a contaminação ambiental gerada por produtos químicos que acabam tendo como destino os corpos hídricos. Ela pode ser intencional ou acidental. A primeira forma é mais comum, pois muitas indústrias despejam produtos químicos em rios, lagos ou na rede de esgoto como tratamento adequado. É comum também a ocorrência da poluição da zona rural através da contaminação por uso de agrotóxicos. Os efeitos desse tipo de poluição são cumulativos e podem levar anos para serem sentidos. Ela causa grandes danos para a vida marinha nos rios, lagos, além de prejudicar animais. Então, meus amores, né? Espero que vocês tenham feito a pesquisa, né, que a tia pediu, né? Já vou entrar em contato depois com a tia Tati para saber direitinho como é que tá, como anda a pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje se estendeu um pouquinho mais, porque nas outras aulas foi mais rapidinho. Tô passando trabalhinho agora para vocês. Tô passando trabalhinho da semana passada que eu não passei por conta do probleminha da internet. A tia tem palavra. Então, vamos à nossa frase, nossas frases, né?
Queridos estudantes, acessem a plataforma Plural. Leia o texto que a tia passou, faça os exercícios dessa semana e das semanas anteriores. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, tá? Beijinho carinhoso a vocês, ó.